Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para contar mais uma história da Bíblia. Vocês sabem que todas as histórias que estão escritas na Bíblia são verdade. Eu tô aqui com a minha Bíblia e eu encontrei uma história muito legal que eu vou contar para vocês hoje. Essa história está escrita no livro de 1 Samuel 24. É o capítulo inteirinho de 1 Samuel 24. Nesses livros de Samuel, tem dois livros de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. E conta muitas coisas da vida do rei Davi. Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Pensem, Israel é o povo de Deus, o povo que Deus sempre amou e ainda ama. Só que as pessoas, o povo de Israel, eles queriam muito ter um rei e eles pediram para Deus que fosse Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Deus ouviu a oração deles, mas na verdade quem estava no coração de Deus para ser o rei de Israel, para comandar todo o povo de Israel, era Davi. Só que Davi ainda era um menino quando Deus pediu para Samuel. Samuel era um profeta. Um profeta, eu já falei para vocês o que é, né? É uma pessoa que leva a palavra de Deus para as pessoas. Ele anuncia coisas que Deus gostaria que o povo soubesse através da vida do profeta. E Samuel foi e soube que Davi seria o rei que Deus queria para governar o povo de Israel. Deus falou isso para Samuel e disse para Samuel ir lá na casa de Davi ungir ele como rei. E foi o que Samuel fez. Ele foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e mandou chamar Davi, que estava lá cuidando das ovelhinhas. Ele ainda era um moço, ele era jovem ainda. E Samuel ungiu Davi, dizendo que Deus estava falando que Davi seria o rei de Israel. Daí, depois disso, nós sabemos que Davi lutou contra Golias, né, que era um gigante filisteu, e derrotou Golias. O rei Saul, né, que já era o rei, ele ficou muito feliz com Davi, chamou Davi para ficar ali com ele no palácio dele, no lugar onde o rei Saul vivia. Ele gostava de ouvir Davi tocar a harpa, gostava de ouvir os louvores que Davi tocava. E foi passando o tempo, Davi foi crescendo, foi ficando forte, até que ele começou a lutar, a fazer parte do exército de Israel também. O rei Saul ficou sabendo que Davi era o ungido do Senhor para ser o rei de Israel. Isso queria dizer que Davi ia ficar no lugar dele. Só que o rei Saul ficou com muita raiva disso, ficou muito enciumado e começou a ficar com raiva de Davi. Começou a tentar matar Davi. E isso estava muito errado, porque Deus não queria que acontecesse isso, porque Deus sabia que Davi seria o rei, o próximo rei de Israel. Mas Deus não queria que Davi tomasse o lugar de Saul. Deus tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem. Só que Saul estava tão maluco das ideias que queria matar Davi para Davi não ficar no lugar dele, que começou a perseguir Davi por onde ele fosse. Quando ele saía para lutar em alguma guerra, Saul ficava de olho querendo que Davi morresse. Colocava Davi na frente para que ele enfrentasse os piores inimigos. Só que chegou a um ponto que o próprio rei Saul estava querendo matar Davi, ele mesmo, e não mandando outros matarem. Aí Davi começou a pensar, meu Deus, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ficar longe do rei Saul, senão ele vai acabar me matando. E Davi saiu de lá, saiu da cidade, do lugar onde estava o rei Saul.
ele levou com eles outros soldados que gostavam muito de Davi. Onde Davi ia, aqueles soldados também iam. E aí Davi foi e começou a fugir do rei Saul. Só que o rei Saul ficou tão bravo, ficou sabendo onde Davi estava escondido e ajuntou uns 3.000 soldados, é muito soldado, e foi atrás de Davi para acabar com a vida de Davi. Davi começou a se esconder pelos lugares. E uma vez Deus falou para ele que Deus colocaria o rei Saul nas mãos de Davi, para Davi fazer o que ele quisesse com o rei Saul. Será que Deus queria que Davi matasse Saul? Não sei, vamos ver. E aí, Davi estava escondido em um lugar, numa outra cidadezinha, e alguém daquela cidade foi lá e fez uma fofoca para o rei Saul, dizendo: rei Saul, sabe, eu sei onde Davi e os seus soldados estão escondidos. O senhor quer saber? Venha comigo que eu vou te mostrar. E Saul foi atrás dele. E aí, quando Davi soube que o rei Saul estava vindo atrás dele, ele pegou e se escondeu dentro de uma caverna com os seus soldados. E ficaram bem no fundo da caverna para ficar bem escondido até que o rei Saul fosse embora com o seu exército de 3.000 soldados. Mas você sabe que às vezes, quando a gente está viajando, né, que está muito longe a viagem, começa a dar uma dor de barriga às vezes, né? Às vezes uma vontade de ir no banheiro, fazer o número 1, ou às vezes até fazer o número 2, não é verdade? E isso aconteceu com o rei Saul. Ele estava viajando há muito tempo e naquela época eles não tinham carro, né? Eles viajavam a pé ou viajavam a cavalo. E o rei Saul começou a ficar com dor de barriga e começou a querer ir no banheiro, fazer o número 2. Só que naquela época não tinha banheiro na estrada, então ele resolveu entrar numa caverna e foi lá para aliviar a sua barriga e fazer o número 2. Quando a gente está apertado, a gente não vê a hora de resolver logo isso, né, gente? E aí, adivinha onde o rei Saul entrou para aliviar a sua barriguinha? Na caverna, onde Davi estava escondido no fundo da caverna. Aí o rei Saul entrou na caverna, ele usava uma capa de rei, né? Aquelas capas bonitas assim. Ele entrou na caverna e se abaixou lá para fazer o número 2. Nisso, Davi viu que ele estava lá, agachadinho. Davi foi se arrastando pelo chão até chegar bem pertinho do rei Saul. Aí, aquela capa do rei Saul estava assim arrastando no chão. Davi pegou a sua espada, faz de conta que essa minha faquinha é a espada do Davi. E não, Davi não matou o rei Saul, não. Sabe o que ele fez? Pegou a espada e na pontinha da capa do rei, ele pegou e cortou um pedacinho da capa. E ficou com aquele pedacinho da capa. O rei Saul terminou de fazer suas necessidades e saiu ao encontro do resto do exército dele. Nisso, Davi voltou lá para aqueles companheiros dele, né, que sempre estavam juntos, os outros soldados, e falou assim: olha aqui, gente, eu cortei um pedaço da capa do rei Saul. E isso quer dizer que eu não vou matar o rei Saul. Por mais que Deus tenha colocado ele diante de mim e ele tem me perseguido tanto, sempre querendo me matar, mas eu não vou matar o rei Saul. Porque um dia Deus ungiu ele para ser o rei e eu não posso fazer nada contra o ungido do Senhor, o homem que Deus permitiu que fosse o rei do povo dele, do povo de Israel. Então vocês saibam que não sou eu que vou acabar com a vida do rei Saul.
Então, Davi saiu da caverna e o rei Saul estava indo assim um pouquinho longe já, estava continuando o caminho. Ele gritou: Rei Saul, olha só o que eu tenho aqui na minha mão. O rei Saul virou, olhou e Davi continuou falando: Deus colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não fui contra a sua vida. Eu só tirei um pedacinho da sua capa, o Senhor nem percebeu. Eu quero que o Senhor saiba, rei Saul, que mesmo o Senhor me fazendo mal, querendo me matar, querendo acabar com a minha vida, eu nunca vou fazer mal para o Senhor. E daí Davi se prostrou diante do rei Saul, né? Porque eles, quando um rei estava na presença deles, eles tinham respeito e se curvavam diante do rei. O rei Saul ficou tão assustado e pensou: nossa, Davi podia ter me matado e ele poupou a minha vida, ele não me matou. O rei Saul falou: Davi, que Deus continue te abençoando e guardando a tua vida. Obrigado, Davi, porque você não me matou. E Davi pediu para ele não ficar mais perseguindo, como ele estava perseguindo Davi, querendo tirar a vida dele. E o rei falou assim: Davi, com essa tua atitude, eu reconheço que você realmente é um ungido de Deus para ser o próximo rei de Israel. E eu te peço, Davi, que quando você for rei, você não esqueça da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, para que continue o nome do rei Saul pela terra. E Davi, então, naquele momento, prometeu para o rei Saul que quando ele fosse rei de Israel, ele continuaria cuidando da vida da família do rei Saul, dos filhos dele, dos netos, né? E isso foi o que aconteceu. Davi, presta atenção, gente, confiava em Deus, porque Deus tinha a promessa que ele seria o futuro rei de Israel. Se Davi tivesse com muita raiva e aproveitasse aquela oportunidade e matasse o rei Saul, talvez Deus se entristecesse com Davi, porque Davi ia ter matado o rei que Deus permitiu que fosse rei, né? Não podia matar o rei, ainda mais que ele nem sabia que ele ia ser atacado, estava lá abaixadinho, né? Então, Davi tinha certeza que Deus estava cuidando dele e que Deus tinha prometido que ele seria o rei de Israel e sabia que Deus é fiel e ele cumpre todas as promessas. Ele tinha certeza que Deus não ia permitir que o rei Saul matasse ele antes dele ser o rei, né? E nós também, nós temos que confiar que Deus sempre está cuidando de nós. Por mais que às vezes aconteçam coisas terríveis, que a gente acha que não vai dar certo, que não tem mais esperança. Agora, com essa pandemia, tem pessoas que acham que vão morrer, que vão ficar doentes e se esquecem das promessas que Deus tem para nós. Deus é um Deus fiel que cumpre todas as promessas e que nos protege de todo o mal. Na Bíblia diz que Deus é como os montes de Sião. Os montes de Sião são montes que estão em volta da cidade de Jerusalém como uma proteção para a cidade de Jerusalém. Então, na Bíblia diz que Deus é como esses montes que está nos protegendo de todo o mal. Então, por qualquer coisa que aconteça de ruim, você não precisa ter medo. Tem que se lembrar que Deus está te protegendo e que Ele é fiel para nos proteger sempre e cumprir as promessas, os propósitos que Ele tem na nossa vida.
Deus tem grandes propósitos na vida de vocês, crianças. Então não precisa ter medo das coisas, não precisa ter medo, porque Deus está nos protegendo sempre. Deus está te protegendo sempre. Ele é fiel para cumprir a promessa dele na tua vida. Então, não precisa ter medo, é somente confiar e saber que Deus vai cumprir as promessas dele. Legal essa história do rei Davi, né? E depois vocês sabem, Deus cumpriu a promessa na vida de Davi. Ele se tornou o rei de Israel. Muitos beijos para vocês, Deus abençoe e até a próxima história.